Todos os filiados, fez a opção pela candidatura própria, para a gente poder mostrar para o cidadão resendense uma outra forma de administrar. Uma forma de administrar, Lizarelli, ouvindo o servidor, ouvindo a dona de casa, ouvindo o comerciante. Tem muita gente na cidade de 120 mil habitantes que pode contribuir mais, que afinal a administração é pública, ela não pode ser de um grupo ou do prefeito. Tá certo. Antes da gente entrar, de eu finalizar o segundo bloco aqui, eu queria perguntar para o senhor, uma resposta rápida, o senhor que tem 25 anos, como disse aqui, de Partido dos Trabalhadores, nesses, digamos, desses 8, 10, né, vai para 12 anos de administração do PT no Brasil, se fosse a principal crítica que o senhor faria ao presidente Lula e à presidenta Dilma Rousseff, existe essa crítica, o senhor como membro do PT? Tem mais elogios que críticas. Obviamente. E não sou eu, né? Porque a popularidade do Lula e a popularidade da Dilma... Talvez não tivéssemos tempos para fazer todos os elogios, né? Mas na crítica, o senhor... Mas claro que tem, porque ser governo não significa ter todo o poder. O Poder Executivo, o presidente, ele tem que trabalhar com a Câmara dos Deputados e o Senado. São 15, 13 deputados. E aí tem a política da aliança, do negócio, que faz parte da política e que você, na hora da composição do ministério, você precisa colocar a composição dos outros partidos para poder governar. Nesse sentido, eu tenho algumas críticas que o PT abriu o demais em determinada área e que teve que responder por isso. Mas normal, mas conseguiu avançar naquilo que é fundamental, de fazer hoje o Brasil um desenvolvimento descentralizado. O Nordeste cresce, o Norte cresce. Há um processo de imigração ao inverso. O nordestino saindo de São Paulo e voltando para o seu estado. Isso é positivo. Tá certo. Nós vamos fazer mais um intervalo, porque daqui a pouquinho eu quero saber do senhor o seguinte: o que o senhor traz de proposta para Resende, diferente das propostas atuais e das que já foram apresentadas hoje, recebendo aqui na bancada, Rogério Coutinho, ele que é pré-candidato à Prefeitura de Resende pelo Partido dos Trabalhadores. E eu já começo, Rogério, perguntando assim, para que você faça, digamos, uma observação, uma análise, se assim você quiser, por exemplo, do atual prefeito da cidade, José Rechuan, que também é pré-candidato à reeleição. Como político. Eu queria apenas reportar o bloco passado e dizer assim, com relação ao governo federal, faltou fazer a reforma partidária e tributária que precisa nesse país. Ok. E eu quero dizer que Resende, Porto Real e Itatiaia está vivendo um momento especial de crescimento econômico. E crescimento esse porque o Brasil está crescendo. Mas a gente está muito preocupado com o desenvolvimento econômico. O que eu quero dizer com isso? É preciso cuidar da sustentabilidade. O crescimento por si, ele pode trazer prejuízos para a população. Nós somos a favor de uma Nissan em Resende, gera emprego. Nós somos a favor também do equilíbrio do meio ambiente, preservar. Tem um movimento em Resende de preservação de uma lagoa. O que é preservar uma lagoa? É garantir a biodiversidade. Sustentabilidade é se preocupar onde vão estar as crianças. Precisa uma política de creche. Aí eu quero relembrar o pronunciamento da nossa presidente, que lançou o Brasil Carinhoso, para investir mais creche nesse país e investir na educação infantil, os primeiros jovens. Se não se preocupar com isso, a gente pode ter problema. Hoje a gente tem problema de violência e a violência cresce porque quando chegam empresas, e isso é divulgado no Brasil todo, significa também haver um processo migratório acelerado. Fala-se em 50 mil pessoas, em torno de 5, 10. O que vai acontecer com o sistema de transporte? O que vai acontecer com a cidade? Onde as pessoas vão morar? Vai haver favelização? São os cuidados. Se não tiver um plano diretor que pense o crescimento com essa sustentabilidade e que tenha a participação da sociedade fiscalizando este processo,
nós podemos ter uma cidade ruim. O senhor acha que hoje não está sendo pensado assim? Acho que há uma preocupação, mas tem que ter um envolvimento maior, tem que ter transparência. Neste caso da Lagoa que estou dizendo, que tem manifestação na cidade, é um exemplo. Se uma simples lagoa não teve a preocupação, se a gente pode ter mais tragédias. Eu acho também, Lizarelli, que o olhar para a administração pública, ela é pública, que eu digo. Já vem até da ideia da república, ela é coisa do povo. Então, quanto mais pessoas participam dos conselhos e o gestor tem essa capacidade de olhar e ouvir as pessoas, não fazer aquilo que ele quer, mas aquilo que a sociedade precisa, o básico, a gente vê coisas mirabolantes serem apresentadas, até pela forma como isso acontece. Às vezes o dinheiro que chega através de emendas parlamentares e chega para fazer uma reforma. Faz-se a reforma de um posto, amplia um posto. E a sustentabilidade disso? Não existe. Um posto precisa principalmente do médico e de enfermeiro, de profissionais. Um outro pré-candidato à Prefeitura de Resende é o Noel de Carvalho, presidente do PMDB, que já foi prefeito da cidade outras 2 vezes, se eu não me engano. Já foi deputado federal, deputado estadual. O que o senhor diferencia dele? Conversamos sobre a possibilidade de uma aliança. Acho que o Noel teve uma importância no desenvolvimento econômico da cidade. Mas que a diferença, não quero ser só minha, mas a diferença do Partido dos Trabalhadores é a forma, é o jeito, é a maneira como se administra, que eu acabei de dizer. É você fazer com a população. Nós fizemos em Resende, no ano passado, um exercício disso. Nós entrevistamos 745 pessoas em 13 bairros da cidade. Não foi uma pesquisa científica, foi uma amostra. Mas foi essa de ir até o cidadão e perguntar. Quando você pergunta, por exemplo, na Fazenda da Barra 2, 3, sobre cultura, a visão é que cultura passa pela escola. E existe uma articulação entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura em termos de promover eventos? Eu acho que não. Há uma desarticulação, e não só nesse governo, nos governos passados. Cada secretaria olha para si e a capacidade de um projeto onde você envolva a comunidade toda. Quer dizer, que cultura é muito mais que teatro, que cinema, que um parque de exposição. É uma identidade. Acho que nossa cidade, Resende, ela está passando por uma transformação muito rápida. Ela está saindo de uma identidade para outra. Quer dizer, um amigo disse ontem mesmo, dormiu como fazenda e acorda como indústria. E isso pode trazer uma falta de identidade da cidade. Qual é o rumo dessa cidade? Se nós temos aí as grandes montadoras, e isso tem um lado positivo, mas tem um lado da crise, que começa a ser anunciada. Uma crise de redução de emprego. Então, na hora que anuncia a chegada, positivo. E na hora que sai. Então, para nós, a formação, a qualificação do profissional não é só na indústria montadora, principalmente a área de serviços, que existe muito em Resende e a gente deve dar uma atenção especial a isso. Rogério, você falou pontualmente de alguns pensamentos, de alguns projetos, né, que você obviamente se apresenta, né, porque a partir do momento que você faz a crítica, acredito eu que você pretenda fazer o oposto, o contrário. Mas se eu lhe perguntasse hoje quais os 2 grandes projetos para Resende, no seu pensamento, no pensamento do PT, de imediato, palpáveis, é claro que possam existir outros projetos, mas de imediato quais seriam esses 2 grandes projetos? Tem que preocupar com o sistema de transporte para você desafogar o trânsito da cidade. Isso está na pauta, inclusive, dos outros candidatos. Não dá, em 5 anos, você não suporta o trânsito no centro da cidade. Isso tem uma relação do governo federal, que é do nosso partido, proporciona você ter outra saída da cidade. É preciso fazer novas pontes, mas é preciso pensar a cidade um crescimento diferenciado. Resende cresceu nos últimos anos só para aquela área da Cidade Alegria. Então você tem muito que crescer para esse lado de Canoas, Urubi, Vila Verde. Não. Tem que ser um crescimento ordenado. Outra crítica que eu tenho é preciso uma reforma administrativa.
reforma administrativa, não dá para governar com inchaço da máquina, com excesso de cargos comissionados. Isso é um vício da administração pública e a reeleição, ela proporciona isso. Eu tenho uma crítica ao Instituto da Reeleição, porque quem está, quer ficar e pode ficar, vai usar de toda a máquina. Isso prejudica a democracia. Né? Então, é preciso fazer uma reforma administrativa. Também na secretaria, para mim, Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, você tem que articular agricultura, turismo e desenvolvimento econômico. Quer dizer, tudo isso faz parte de pensar o desenvolvimento da cidade em todos os seus aspectos. E a nossa cidade, Resende, é uma cidade, já no passado, a Princesinha do Vale, que tem uma qualidade fantástica. Tá certo, Rogério. Nosso tempo está chegando ao final. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, essa participação, essa colocação, essa apresentação que você fez, principalmente para a população de Resende, mas para todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Queria agradecer muito e desejar uma boa sorte na sua pré-candidatura, se eventualmente for indicado oficialmente, né, na sua campanha. Obrigado, Lizarelli, obrigado aí à direção da Band. Quero dizer que a minha candidatura já foi definida. Eu estou indo até para o Rio amanhã, e onde a gente vai discutir a coordenação para tocar adiante. Boa noite a todos. Obrigado. E assim nós chegamos ao fim do programa Entrevista Coletiva de hoje.